pessoal, Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. O assunto de hoje é livros, né? E a importância que os livros tiveram durante essa pandemia, a surpreendente desempenho que eles tiveram, o que eles representaram, até como detox, né? Para o digital que nós vivemos, né? Nesse mundo que nós fizemos essa imersão digital, durante, que muitos de nós, não todos, mas que muitos de nós puderam fazer nesse mundo digital. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que ele, o presidente da Associação Nacional dos Livreiros, né? Bernardo Gubanov, proprietário da Letra Viva, editor, livreiro, um empresário do setor, um apaixonado pelo livro, com certeza. Bernardo, é um prazer recebê-lo aqui. Podemos falar dessa boa notícia no meio de uma tragédia que tem sido essa pandemia de más notícias praticamente diárias, né? Muito obrigado pela sua presença no nosso Papo Net de hoje. Eu que agradeço, Paulo. Um prazer, como sempre, conversar com você, com sua audiência. E, de fato, encerramos o ano com estatísticas, pesquisas do nosso parceiro GfK, que demonstram claramente que não somente avançamos com a produção de livros e a comercialização de livros, que também lemos mais, né? Então, registramos números, digamos assim, 2% superiores nas vendas aos de 2019. Houve, claro, mudanças na forma de comercialização, porque esta migração que nós todos fomos obrigados a fazer para o mundo digital, também nos mecanismos de venda e de comunicação entre livreiros, editores e leitores mudou. Então, nós tivemos uma presença muito forte do comércio online, uma migração para o comércio online muito intensa, e a consolidação de um modelo agora híbrido entre a atividade, digamos, presencial e a atividade online, né? Produção de conteúdos em larga escala por parte das editoras e livrarias, até lançamentos de livros online com entrega posterior via correio de livros autografados, encontros com autores, enfim, webinários, todo tipo de atividades que acrescentam digamos assim, fortalecem esse vínculo necessário entre o agente cultural, que é o livreiro, e o leitor, né? Então, estamos gratamente surpresos pelos números atingidos, e esperamos agora para 2021 um ano mais estável, né? Sem tantas irregularidades nessas curvas de vendas, que realmente foram terroríficas. Em abril de 2020, as vendas tinham caído quase a zero, né? Mas o mercado e os profissionais do mercado também demonstraram a sua capacidade de reação, de adaptação, de reinvenção. E aí estamos, né? Não sem dificuldades. Algumas livrarias fecharam, outras abriram, algumas redes retrocederam, outras redes avançaram, mas isso faz parte da dinâmica do mercado, que felizmente continua ativo. Perfeito. E me parece que foi um duplo movimento, né? Tanto da parte dos empresários, dos livreiros, que souberam reagir e buscar alternativas para alcançar o leitor rapidamente, né, dentro desse período da pandemia, como também uma mudança de comportamento do leitor, né? Sim. De início, o leitor, como todos nós, leitores e não leitores, tivemos que reorganizar nosso tempo, o uso do tempo, né? Tanto os locais onde trabalhamos, quanto a distribuição desse tempo, na medida em que também deixamos de transitar e, portanto, ou diminuímos o trânsito na cidade e, portanto, tivemos mais tempo para nos organizar dentro das casas, ou enfim, no ambiente do chamado home office, né? Então, um fenômeno que se registrou no início da pandemia foi o aumento de livros lidos, de clássicos lidos, né? Nos primeiros meses da pandemia, começaram a aparecer nas listas dos mais vendidos alguns clássicos da história universal, da literatura universal e nacional. Então, isso mostrou que as pessoas conseguiram se reorganizar
e conseguiram recuperar leituras postergadas, né? O Olha. clássico é o típico caso de leitura postergada. Normalmente são enormes, né? Aquele tijolão. São aqueles 100 livros para se ler antes de morrer, né? É mais ou menos isso. Então, esse foi um fenômeno interessante. Desejos, né? A lista de desejos. Vamos realizar isso. Assim que... e depois começamos a ter produções próprias da pandemia, né? De como fazer sucesso na internet, como ficar rico em 7 passos, e reflexões mais aprofundadas, históricas, análises sobre o que é e o que foi a pandemia ao longo da história da humanidade, né? Isso é muito bom, né? E me diga uma coisa, eu me lembro que da primeira vez que você esteve aqui, já foi inclusive para dar uma boa notícia, porque se eu não me engano foi em junho ou em maio, que teve uma primeira recuperação surpreendente, né? Uma primeira recuperação surpreendente dos números, basicamente baseado nas vendas online, né? E agora você me disse que isso se estendeu até pela forma como os lançamentos estão sendo feitos, né? Lançamentos online, via lives, para entrega posterior. Me explica um pouco esse mecanismo que foi descoberto aí, e isso deve ficar, ou seja, ele deve ser incluído no hall de alternativas para o futuro, mesmo com o final da pandemia? Olha, eu acredito que a atividade online e a criação de conteúdos deve permanecer, não sei em que medida, digamos assim, mas todos esperamos que, com o arrefecimento da pandemia, possamos voltar a ter os encontros presenciais, que são grandes geradores de receita para as livrarias, né, e para as editoras. Claro. Então, nada se compara à presença, ao contato humano, ao abraço, enfim, ao calor humano. Parece um clichê, mas é isso mesmo, é o calor humano que mobiliza, por quê? Porque ele mexe com as emoções de forma integral, né? Eu acho que com todos os campos da emoção, né? Então, nesse sentido, a atividade online é mais limitada. E depois temos também uma super oferta de conteúdos hoje, que acredito que o tempo vai filtrar e vamos encontrar, sim, esse modelo híbrido, mas com este agregado da volta às atividades presenciais, né? Então, sem dúvida que é um grande achado, né? Porque ninguém fazia isto antes da pandemia, né? Isto quero dizer, esses lançamentos ou os webinários eram muito poucos e não tinham a importância que foram adquirindo no decorrer deste último ano, né? Tem um lado positivo que te permitem, por exemplo, como nós na minha editora, que publicamos um livro de um autor francês, Roger Chartier, e fizemos uma live com ele, ele estando na França, e nós aqui em São Paulo e Minas, que teve uma professora também. Né? Impensável fazer isso antes da pandemia. Claro, você dependia, você não pensava, assim, não que não fosse possível, mas não estava meio que não estava no catálogo mental, né? Esse é o ponto. Não era uma alternativa que se imaginasse possível, né? Apesar de ser tecnologicamente viável, totalmente viável. Lógico, né? O Skype, há quantos anos que nós temos aí o Skype e outros mecanismos e tudo mais. Então, era possível, sim, só que os usos e costumes nos conduziam para outras situações. Mais uma prova da capacidade de adaptação do ser humano, né, que consegue superar as dificuldades, e não tem jeito, quer dizer, a necessidade é o motor da mudança. Não sou eu que digo isso, já alguns filósofos e alguns historiadores já comprovaram isso. Sim, há muitos e muitos anos, mas é uma frase que eu gosto, porque se confirma o tempo todo, né? Perfeito. Você falou uma coisa que me chamou a minha atenção, que eu acho que a gente poderia pontuar um pouco melhor, que é essa questão de que aumentou a produção de livros. Isso é uma percepção ou existem números mensuráveis que comprovem que realmente a quantidade de títulos esse ano foi maior? Olha, eu não tenho ainda números precisos, né? Aliás, quem faz esse levantamento é
a Câmara Brasileira do Livro, junto com o ISNEL, na pesquisa de produção e vendas do mercado editorial, que é uma pesquisa anual. É outra pesquisa. A nossa é somente do varejo. Perfeito. Mas, assim, o que está havendo, e não é de hoje no mercado editorial, e que se produzem mais títulos e menos tiragens, menos exemplares, né? Então, aumenta a variedade de títulos, o que não necessariamente pode ser que, sim, se comercialize mais livros, mas pode não ocorrer, mas sim esse aumento de títulos. Por quê? Porque hoje a tecnologia te permite fazer isso. Você não precisa imprimir um mínimo de 3.000 exemplares, como era antigamente, para você poder ter um livro na praça aí, colocado nas livrarias, ou mesmo nos sites de internet, nos marketplaces. Então. E tem outro fenômeno, que nós temos muitos autores que se autopublicam, né? E isso ainda não entra nas pesquisas, mas hoje estamos vivendo um mundo, graças às novas tecnologias, onde todo mundo pode ser autor, todo mundo pode ser jornalista, todo mundo pode ser fotógrafo, e assim por diante, né? Então, essa explosão ou essa, vamos chamar assim, de democratização de acesso a tecnologias faz com que qualquer um que não seja, de repente, especialista num assunto, consiga fazer o assunto e consiga fazer isso decentemente, digamos assim, né? Então, isso não está medido ainda, mas diria que é um aumento importante de títulos a partir da autopublicação. Muitos deles não chegam às livrarias, mas estão no mar azul, no gigantesco mar azul da internet, né? É verdade, é verdade. A autopublicação tem sido um fenômeno importante, né? Até para se descobrir novos autores, novos valores, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer também que hoje a internet, as redes, elas permitem projeção a praticamente qualquer pessoa que tem algum assunto que chame a atenção, que aglutine pessoas à sua volta, e quase sempre quando uma pessoa dessa, né, ou como é chamado, um youtuber desse, né, se torna, né, um influenciador digital, se torna famoso, ele só tem certeza que é famoso quando ele consegue publicar um livro daquela obra dele, daquele material dele, né? Esse é um parâmetro interessante, né? Quando você, fulano publicou um livro do blog dele, publicou um livro sobre o assunto que ele... Isso registra também. Ou seja, até mesmo se a gente for pensar na publicação digital, não só como livro, né, como autopublicação de livro, mas como publicação de conteúdo, hoje praticamente toda pessoa pode publicar, né? Toda pessoa pode colocar a público o seu pensamento, seja ele correto ou não, seja ele científico ou não, né, de qualquer ordem, né? Aí resgato duas coisas, se você me permite, Paulo. Uma é a função do editor, outra é a função do livreiro. De modo geral, poderíamos dizer a função do profissional da área, né? Sim. Sim. A curadoria, né? A curadoria. Então, a orientação. Eu, por exemplo, por ter recebido muitas solicitações, também dou consultoria para ou empresas que querem abrir livraria, ou modificar rumos da sua empresa, e muitos autores, né, que querem publicar seus livros de uma forma, e percebem que não basta o conteúdo, precisa trabalhar formatos, critérios, estratégias, digamos, de divulgação, uma série de ações que requerem, aí sim, do profissional. Então, eu acho que isso até aumenta a importância do editor, aumenta a importância do livreiro, aumenta a importância dos profissionais do setor para exatamente barrar uma avalanche de conteúdos que podem, eu não queria usar um termo muito forte, como poluir, né? Poluir o mercado editorial, livreiro. Eu acho que tem que ver com a organização, com a curadoria, sim, com critérios profissionais.
com uma série de fatores que fazem com que o livro tenha seu lugar no mercado, né? Seja ele digital ou físico, e também resgata o fato que você mencionava, de que aqueles que produzem conteúdos na internet, por exemplo, eles, de certa forma, precisam validar seu trabalho com a publicação de um livro. O livro é documento. Isso dá credibilidade, né? Isso dá isso que você falou. Eu acho que o termo é esse, a validação desse conteúdo. Né? E não podemos esquecer que a acreditação do conteúdo, né? A acreditação do conteúdo. Não podemos esquecer que quando um livro tem, e é obrigatório ter, algumas pessoas nem sabem disso, mas é obrigatório fazer o ISBN, né? Que é o International System Book Number, que é nada menos que a identidade do livro. Então, isso tem a ver também com a identidade do próprio autor. Né? O orgulho que o autor sente quando ele publica um livro, só ele sabe, né? É aquela coisa é o RG filho, dele, né? É o CPF. Exato, exatamente. Então, ninguém quer fazer um filho feio, né? Perfeito. Perfeito. É isso. Bom, mas são boas notícias e é um bom problema para se enfrentar, né? Eu acho que essa questão dessa profusão de conteúdo é um bom problema para se enfrentar e só valoriza ainda mais os agentes profissionais que estão nesse meio exatamente para regular, validar e dar corpo a essa produção intelectual e cultural, né? Com certeza. Se você me permite, Paulo, uns segundos a mais. Claro, fica à vontade. Lembrei agora de outro fator importante que tem que ver com a comercialização do livro, que são as feiras do livro. Nós tivemos o cancelamento das feiras presenciais. Essas feiras também migraram para o campo online, mas a prática mostrou que as vendas ficaram bastante abaixo do que seria o evento presencial. Sim. Então, todas as feiras nacionais foram ou postergadas, canceladas ou migraram para o território online, território digital. Este ano, por enquanto, também, né? Vamos ver, vai depender Até da agora, evolução sim. da pandemia, mas isso e mais, os lançamentos de livros em livrarias são o grande impulsionador das vendas que falta, digamos, né? Para a gente atingir patamares superiores. Por isso eu falava aqui no início do nossa conversa, é que para 2021, na verdade, esperamos um ano mais regular, sem tantas subidas e descidas, e talvez em 2022 possamos pensar de novo num crescimento sustentável e significativo para o mercado editorial. Maravilha, maravilha. Bom, Bernardo, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo de hoje. Eu queria deixar aí o espaço para você fazer suas considerações finais para os nossos seguidores aqui do Papo Net. E muito obrigado pela presença. Bem, o que eu posso dizer é que, contra vento e maré, a paixão nos move, e os que estamos no mundo do livro continuamos entusiastas e continuamos apostando neste instrumento de transmissão de conhecimento, de entretenimento, né? E que é imprescindível contar com ele. Podem ter os diagnósticos apocalípticos que você quiser, mas o livro é uma invenção que supera os tempos, vai mudando, vai adquirindo novos formatos, mas continua sendo um instrumento privilegiado não só de transmissão de conhecimento, senão de construção de cidadania. Então, nesse sentido, aqueles que estamos no livro, incentivamos outras pessoas, as novas gerações, principalmente as novas gerações, a se aventurar no mundo empresarial do livro, poder iniciar, por exemplo, pequenas livrarias, que, aliás, é o que nesse momento está caracterizando o mercado. Tem diversas livrarias também em diversas regiões do país, abrindo suas portas ou dando continuidade a projetos postergados pela pandemia, e o mercado está ativo. Então, também um mercado para empreendedores e para pessoas comprometidas com digamos, a construção de um país melhor. Perfeito. Muito obrigado.
Ok, pessoal, esse foi então Bernardo Gubanov, da ANL, Associação Nacional dos Livreiros, e da Livraria Letra Viva, falando aqui das boas notícias, no meio de tanta tragédia e tantas más notícias que nós tivemos aí nessa pandemia, mas falando das boas notícias com respeito ao livro e com respeito aos nossos hábitos de consumo de livro durante essa pandemia. E se vocês gostaram e acho que é importante o que foi falado aqui, as importantes informações que vocês viram aqui e ouviram, compartilhem, curtam, deem seu like. Se não gostaram, viram alguma coisa que a gente pode melhorar, deem seu dislike, comentem, critiquem, façam sugestões para a gente ir aprimorar o nosso conteúdo. Se inscrevam no canal se ainda não o fizeram, ativem as notificações para vocês saberem quando serão os nossos próximos episódios. E como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa por natureza e foi colaborando que nós construímos a civilização. A civilização é uma obra da colaboração. Nós construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios em conjunto, trabalhando em conjunto. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos a tecnologia que permite que essa colaboração seja complementada sem nos preocuparmos com distanciamento social, isolamento pessoal, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilizem as tecnologias para colaborar ainda mais e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net. Grande abraço.